ao canal TV CE Arra. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, segundo capítulo da primeira parte dos elementos gerais do universo. Neste capítulo, Kardec vai tratar do conhecimento do princípio das coisas, dos elementos espírito e matéria. Na pergunta 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem, não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Nós sabemos que a revelação de tudo que nós precisamos saber é dado pelos espíritos superiores na medida que nós, a humanidade, tivermos condições de entendê-la. Na pergunta 18, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. E essas faculdades se desenvolvem com o exercício da benevolência, da caridade, das boas obras, que vão sensibilizando o ser e desabrochando, abrindo essas faculdades que nos faltam. Na pergunta 19, não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? E os espíritos respondem, a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E Kardec faz uma pequena nota. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior a admiração que lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Assim, os espíritos nos ensinam que por mais inteligentes que sejam os homens, por mais que estudem, por mais que eles tenham títulos e poder, conheçam línguas, viajem, mesmo assim, ele ainda tem muito para aprender, o seu desenvolvimento é quase nada perante o desenvolvimento espiritual que lhe falta. Na pergunta 20, dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar útil, Deus pode revelar o que a ciência não pode ensinar. E Kardec nos diz, por essas comunicações é que o homem adquire dentro de certos limites o conhecimento do seu passado e do seu futuro. E nós sabemos que dentro da literatura espírita, obras como a de André Luiz, por exemplo, nos trazem muitas notícias do plano espiritual que até então a gente não tinha conhecimento. Mas há que ter muita cautela nas coisas que nos são reveladas e não tomar por verdades tudo aquilo que está escrito. Para isso é preciso estudar bastante a doutrina espírita para ter capacidade de discernir do que é verdadeiro e do que é falso. Na pergunta 21, Kardec começa a questionar os espíritos acerca do espírito e da matéria, para que pudéssemos entender melhor os elementos que compõem o universo. Então, na pergunta 21, fala assim, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? E os espíritos respondem, só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Nós sabemos que quanto mais evoluído o espírito,
mais responsabilidades, mais trabalho ele tem, menos necessidade de descanso ele tem. O que dizer de Deus, então? Na pergunta 22, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria, como é o caso do nosso perispírito. Nós temos um corpo espiritual que não conseguimos ver, não conseguimos tocar, mas que existe e que também é matéria, apesar de não ser tão denso quanto a matéria do nosso corpo físico. Na pergunta 22A, que definição podeis dar da matéria? Então, para vocês, espíritos, o que é matéria? E os espíritos respondem que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. E Kardec coloca: desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual age o espírito. Neste ponto, Kardec está nos ensinando que a matéria ela pode tomar várias qualidades, ela pode ter vários estados que nós ainda não percebemos. E na pergunta 23, ele quer fazer a distinção do que é matéria e do que é espírito. Então ele começa a perguntar sobre o espírito. E o espírito, o que é o espírito? E os espíritos respondem que o princípio inteligente do universo. E na 23A, qual a natureza íntima do espírito? E eles nos falam que não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, o espírito também é alguma coisa, mas não é como a matéria. Porque os espíritos eles vão começar a nos ensinar a fazer a distinção dos elementos gerais do universo que compõem o universo além de Deus. E na pergunta 24, o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de tal sorte que para vós são a mesma coisa. Nós confundimos espírito com inteligência, mas são coisas distintas. A inteligência é um atributo, uma qualidade do espírito. E na pergunta 25, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Os espíritos respondem: são distintos um da outra. A união do espírito e da matéria é necessária para que essa possa expressar inteligência. Então, o espírito influencia a matéria, desenvolve a matéria e desenvolve a sua inteligência através da sua união com a matéria. E na pergunta 25A, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então ele está falando do princípio espiritual como um todo, tanto no animal como no homem, ele está falando do princípio espiritual. E os espíritos respondem que é necessária a vós outros
porque não tendes organismo apto a perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Então, se é difícil nós entendermos a intimidade de Deus, a intimidade do Espírito, também é muito difícil nós querermos entender a complexidade da união do Espírito com a matéria. Basta nos saber que essa união é necessária para que nós desenvolvamos a inteligência, para que cresçamos, para que evoluamos e aprendamos com as oportunidades que a matéria nos oferece, que as experiências materiais nos oferecem, para evoluir. Na pergunta 26, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E eles nos dizem que pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Porque nós sabemos que o espírito, ele é envolvido também por matéria. O perispírito acompanha o espírito. Nós vamos ver mais adiante no livro dos espíritos sobre o perispírito. Ele acompanha o espírito sempre, mas ele evolui. Somente que o espírito está sempre envolvido pela matéria, pelo perispírito. 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos nos dizem que sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem um princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, os elementos gerais do universo, a Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. E na união do espírito e da matéria, existe o fluido universal. Nós sabemos que todo o fluido universal é como se fosse a matéria primitiva. Ele dá origem a todos os tipos de matéria que nós conhecemos e que não conhecemos. E ajuda também na formação do perispírito, que une o espírito à matéria. Na pergunta 27A, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? E os espíritos nos dizem que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então é o homem querendo comparar aquilo que os espíritos estão nos trazendo com aquilo que nós já conhecemos, como o fluido elétrico, o fluido magnético, e os espíritos nos dizem que o fluido universal é aquele que dá origem aos tipos de matéria. Então, toda a matéria que nós conhecemos se origina do fluido cósmico universal. A pergunta 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Então, ao invés de falar espírito e matéria, não seria melhor falar matéria inerte e matéria inteligente? E os espíritos
respondem: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Os Espíritos nos dizendo que não importa os termos que nós vamos usar, o que importa é nós nos entendermos. E eles nos dão essa ideia de espírito e matéria para que nós diferenciemos esses dois elementos. E Kardec nos traz uma nota. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contatos necessários entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos aparecem como sendo distintas. Daí o admitirmos-las como formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então, os espíritos ainda estão nos ensinando pouco, mas esse pouco já é muito pela nossa capacidade de entender. Eles nos dizem que existe Deus, um Pai, Criador, com todos esses atributos que o fazem ser o Criador onipotente e supremo. E existe o Espírito, criado por Deus, e a matéria, também criada por Deus. Esses são os elementos gerais do universo e a Trindade universal. Assim, nós estamos encerrando mais um módulo do estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo bloco.